Você aceita? Júlia congelou. A proposta não era feita por amor, era por desespero. Do outro lado da porta, os médicos corriam. A criança estava entre a vida e a morte, e o único homem capaz de bancar o tratamento estava ali, de joelhos, com o contrato de casamento nas mãos. É a única forma de tirarmos ela do país. Agora, ela olhou para a menina e então respondeu, não com palavras, mas com lágrimas nos olhos. Curta se você acredita que o amor verdadeiro pode nascer dos sacrifícios mais impossíveis. Comente, você já fez algo impensável por alguém que nem era seu? A manhã gelada se arrastava no Hospital São Lucas, quando um comboio de carros pretos estacionou na entrada de emergência. Do veículo principal, desceu um homem alto, vestindo um terno impecável, que destoava completamente do ambiente simples. Denis Bragança exalava poder em cada movimento, seus olhos verdes faiscando de determinação enquanto adentrava o hospital. Quarto 304, ordenou ele, sua voz grave ecoando pelo corredor silencioso. Uma equipe de advogados o seguia, pastas e documentos em mãos, sapatos caros ressoando contra o piso de granito gasto. As enfermeiras sussurravam entre si. Nunca haviam visto tanto poder concentrado naquele hospital de periferia. Júlia organizava os medicamentos quando ouviu a comoção. Seu coração acelerou inexplicavelmente. Uma sensação estranha de que algo estava prestes a mudar para sempre. Apertou instintivamente a mão de Sofia, que dormia serenamente, alheia ao furacão que se aproximava. A senhora é a responsável pela paciente 2G579. A voz do advogado mais velho cortou o ar como uma navalha. Antes que Júlia pudesse responder, Denis Bragança deu um passo à frente, seus olhos fixos na menina adormecida. O tempo pareceu congelar. Denis cambaleou levemente, apoiando-se na parede. É ela, murmurou, sua voz embargada traindo a pose imponente. É a cara da mãe. Júlia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Desculpe, mas quem são vocês? Conseguiu balbuciar, posicionando-se protetoramente entre os visitantes e o leito de Sofia. O advogado pigarreou, estendendo uma pasta repleta de documentos. O Sr. Bragança é o pai biológico da criança. Temos aqui os testes de DNA e toda a documentação necessária para comprovar a paternidade. As palavras atingiram Júlia como um soco no estômago. Pai biológico? Sofia tinha um pai? E não era qualquer pai. Era Denis Bragança, o empresário mais influente da cidade, dono de um império farmacêutico. Impossível! Sussurrou Júlia, suas mãos tremendo ao folhear os documentos. Ela foi abandonada, não tinha nenhuma identificação. Denis se aproximou do leito, seus olhos marejados estudando cada detalhe do rostinho adormecido. Eu não sabia. Sua voz saiu rouca, carregada de emoção. Helena nunca me contou que estava grávida quando terminou tudo. A história foi se desenrolando como um novelo de tragédias. Helena, ex-namorada de Denis, descobriu a gravidez após o término do relacionamento. Orgulhosa demais para procurá-lo, tentou criar a filha sozinha. Mas a vida tinha outros planos. Um acidente de carro a levou prematuramente, e a pequena acabou no sistema de adoção. Passei os últimos 3 anos procurando por ela, Denis revelou, passando a mão pelos cabelos impecavelmente penteados. Quando finalmente consegui rastrear o orfanato, descobri que ela havia sido internada aqui. Júlia sentia seu mundo desmoronando. Todos os sonhos, todos os planos que havia construído estavam sendo varridos por uma avalanche de realidade cruel. Ela precisa de cuidados especiais, argumentou, agarrando-se a qualquer esperança. Conheço cada detalhe do tratamento, cada medicação. Justamente por isso estou aqui. Denis interrompeu, seu tom mudando para algo mais empresarial. Existe uma clínica na Suíça especializada no caso dela.
os melhores médicos, os tratamentos mais avançados. Suíça? Júlia sentiu o ar faltar em seus pulmões. Mas ela não pode viajar nesse estado. E eu tenho a guarda provisória. Não podem simplesmente... Senhora Santos, o advogado interviu, sua voz calculadamente profissional. O senhor Bragança tem direitos legais sobre a criança e, mais importante, tem condições de proporcionar o tratamento que ela necessita. Como se sentisse a tensão no ar, Sofia começou a se agitar no sono. Seus olhinhos se abriram lentamente, procurando instintivamente por Júlia. Mamãe! Chamou com voz sonolenta. Denise congelou ao ouvir a palavra. Seu olhar alternava entre a filha recém-descoberta e a mulher que ela chamava de mãe. Era evidente o vínculo entre as duas, a confiança absoluta nos olhos da pequena ao encontrar Júlia. Oi, meu amor, Júlia respondeu automaticamente, anos de carinho condensados naquelas 3 palavras. Ajeitou os travesseiros, verificou o soro, movimentos tão naturais quanto respirar. Impressionante, murmurou Denis, observando a interação. Ela nunca, com mais ninguém no orfanato. Sofia, corrigiu Júlia, sua voz firme apesar das lágrimas contidas. Ela se chama Sofia agora. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. Do lado de fora, a vida do hospital seguia seu curso normal. Médicos fazendo rondas, enfermeiras trocando plantões, monitores bipando sua música monótona. Mas dentro do quarto 304, 2 forças travavam uma batalha silenciosa pelo amor de uma criança. Os papéis da transferência já estão prontos. O advogado quebrou o silêncio, estendendo mais documentos. Só precisamos da sua assinatura para... Não! Júlia interrompeu, sua voz surpreendentemente firme. Não vou assinar nada, não sem garantias de que ela ficará bem, de que o tratamento... Senhora Santos. Denis se aproximou, seu tom mais suave agora. Eu entendo sua preocupação, mas precisa entender. Ela é minha filha, minha única filha, e farei qualquer coisa para salvá-la. Qualquer coisa. As palavras ecoaram pela sala, carregadas de promessas e ameaças veladas. Júlia sabia que estava em desvantagem, que força teria uma simples enfermeira contra um império de advogados e milhões. Sofia começou a tossir, um som agudo que Júlia conhecia bem demais. Em segundos, estava ao lado dela, ajustando o oxigênio, sussurrando palavras de conforto. Denis observava, impotente, enquanto aquela desconhecida acalmava sua filha com uma intimidade que ele jamais tivera. Ela precisa de mim, Júlia declarou, encarando Denis nos olhos. Não é só questão de dinheiro ou tratamento. Ela precisa de amor, de segurança, de... E precisa viver, Denis completou, sua voz carregada de urgência. Os médicos foram claros. Sem o tratamento especializado, ela não tem muito tempo. O mundo pareceu desacelerar. Júlia olhou para Sofia, agora novamente adormecida, seu rostinho pálido marcado por tantas lutas. Quanto tempo mais aquele pequeno corpo aguentaria? Quantas noites mais de febre e dor? Deve haver um meio, murmurou, mais para si mesma que para os outros. Alguma forma de... Foi quando Denis Bragança fez algo totalmente inesperado. Dispensou os advogados com um gesto, esperou que todos saíssem e então se ajoelhou ao lado da cama de hospital. Senhora Santos, Júlia, começou, sua voz despida de toda a arrogância anterior. Tenho uma proposta para fazer. O coração de Júlia falhou uma batida. Algo no tom dele, na forma como seus olhos verdes brilhavam com determinação, dizia que sua vida estava prestes a mudar completamente. Case comigo. As palavras saíram como um tiro. Legalmente, temporariamente. O tempo necessário para levarmos Sofia para o tratamento. Como minha esposa, você poderá acompanhá-la, estar presente em tudo. O mundo girou. Júlia se apoiou na grade da cama, suas pernas bambas.
Um casamento com Denis Bragança era loucura, era impossível, era a única chance de não perder Sofia. Por que eu? Conseguiu perguntar. Sua voz apenas um sussurro. Porque ela te ama, Denise respondeu simplesmente. E porque eu faria qualquer coisa para salvá-la. Até mesmo me casar com a única pessoa que ela chama de mãe. O monitor cardíaco continuava seu bip constante, marcando os segundos daquela decisão impossível. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o quarto com tons de dourado. E no leito, alheia à tempestade que se formava ao seu redor, Sofia dormia o sono dos inocentes. Quanto tempo? Júlia perguntou finalmente. O necessário para o tratamento. 6 meses, talvez 1 ano. Denis respondeu, estendendo a mão com um cartão. Meus advogados podem preparar tudo em 24 horas. Júlia olhou para o cartão, para Sofia, para o homem ajoelhado à sua frente. Era uma loucura. Era impossível. Era... Por amor, eu aceito. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Mas com uma condição. Ela não sai do meu lado nem por 1 segundo. Denis se levantou, um sorriso aliviado surgindo em seu rosto cansado. Nunca duvidei que você diria isso, comentou, dirigindo-se à porta. Os advogados entrarão em contato ainda hoje. Quando a porta se fechou, Júlia desabou na cadeira ao lado do leito. O que tinha acabado de fazer? Casar com um desconhecido, com o homem mais poderoso da cidade? Mas ao olhar para Sofia, dormindo serenamente, soube que faria tudo de novo. Porque às vezes o amor exige sacrifícios impossíveis. E às vezes os maiores milagres nascem das decisões mais loucas. Vamos ficar bem, meu amor, sussurrou, beijando a testa quente da menina. Mamãe promete. O escritório de advocacia ocupava todo o último andar do prédio mais luxuoso da cidade. Júlia ajeitou nervosamente o único vestido social que possuía enquanto o elevador subia silenciosamente. 24 horas haviam se passado desde a proposta impossível, e agora ela estava prestes a assinar sua vida em um contrato de casamento. Por aqui, senhora Santos. A secretária, impecavelmente vestida, a guiou por um corredor de paredes espelhadas. Júlia mal reconhecia seu reflexo. Olheiras profundas marcavam seu rosto, resultado de mais uma noite em claro ao lado de Sofia. A sala de reuniões era intimidante. Uma mesa de mogno maciço dominava o ambiente, e ao seu redor, 10 advogados, de expressões sérias, aguardavam. Denise já estava lá manipulando seu telefone com impaciência. Ergueu os olhos quando ela entrou, e por um momento, Júlia viu algo diferente em seu olhar. Seria culpa? Começamos em 5 minutos, anunciou o advogado principal, distribuindo uma pilha de documentos. Senhora Santos, preciso que leia cada página com atenção. Júlia segurou o calhamaço de papéis com mãos trêmulas. As palavras dançavam diante de seus olhos. Cláusulas, subcláusulas, termos, condições. Seu coração disparou ao ler dissolução automática após 12 meses. Algum problema? Denis perguntou, notando sua hesitação. Não, é só que... Júlia respirou fundo. Tudo isso parece tão... frio, ele completou, um sorriso sem humor, nos lábios. Bem-vinda ao meu mundo, senhora Santos. O advogado pigarreou, chamando a atenção de todos. O contrato é bastante claro. Este é um acordo temporário com finalidade específica. Viabilizar o tratamento médico da menor. Não há divisão de bens, não há... Não me importo com bens, Júlia interrompeu, sua voz mais firme do que esperava. Só quero garantias sobre Sofia. Um murmúrio percorreu a sala. Denis inclinou-se para a frente, subitamente interessado. Que tipo de garantias? Quero continuar sendo sua guardiã legal, mesmo depois que isso acabar, ela gesticulou. Vagamente para os papéis. Quero poder visitá-la, acompanhar seu crescimento. Impossível, um dos advogados cortou. O senhor Bragança é o pai biológico, tem direitos. Aceito.
Denis declarou, silenciando a todos. Com uma condição. Você terá que morar conosco durante o tratamento, na Suíça. O mundo pareceu girar. Morar com Denis? Deixar seu trabalho, seu apartamento, sua vida? Por quê? Porque Sofia precisa de estabilidade, ele respondeu, mas seus olhos diziam outra coisa. E porque precisamos parecer um casal real. A imprensa já está farejando a história. Como que para confirmar suas palavras, um burburinho crescente veio da rua. Júlia espiou pela janela e seu coração gelou. Dezenas de fotógrafos se aglomeravam na entrada do prédio. A história do milionário que descobriu uma filha perdida é irresistível, Denise explicou, amargo. Imagine quando descobrirem sobre nosso arranjo. Mas como eles... Dinheiro compra silêncio, mas também compra informação, ele deu de ombros. Alguém do hospital deve ter vazado a história. O advogado principal limpou a garganta impaciente. Se pudermos prosseguir, página 47, cláusula de confidencialidade. As horas seguintes foram um borrão de assinaturas e termos legais. Júlia sentia como se estivesse assinando sua própria sentença, cada página selando um destino que jamais imaginou para si. Última assinatura, anunciou o advogado, empurrando um documento final. Após isto, vocês estarão oficialmente casados. Denis se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Sua postura rígida denunciava a tensão que tentava esconder. Júlia segurou a caneta, lembrando-se do rostinho de Sofia, de suas pequenas mãos procurando as suas durante a noite. A caneta arranhou o papel com finalidade. Pronto, estava feito. Parabéns, o advogado declarou sem emoção. Os papéis da transferência hospitalar já estão prontos. O jato particular está aguardando. Espere, Júlia interrompeu. Jato, hoje? O tempo é crucial. Denis voltou-se para ela, seus olhos verdes intensos. Cada dia conta agora. Mas, meu apartamento, meu trabalho, eu preciso... Já cuidamos de tudo, ele cortou, consultando o relógio. Sua carta de demissão foi entregue. Seus móveis serão guardados. E quanto ao apartamento... Como você? Ouza, Júlia explodiu levantando-se. Não tinha o direito de... Tenho todo o direito. Denis rosnou aproximando-se. Assinei seu contra-cheque gordo hoje de manhã. Comprei seu prédio inteiro ontem à noite. E se precisar, compro o hospital também. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Os advogados fingiam estudar seus papéis, constrangidos com a cena. Júlia sentiu lágrimas de raiva queimarem seus olhos. Não pode comprar tudo, sussurrou. Não pode comprar o amor dela. Algo lampejou no olhar de Denis. Dor, talvez. Mas sua voz permaneceu fria. Não, mas posso comprar a chance de mantê-la viva. As palavras atingiram Júlia como um tapa, porque, no fundo, ela sabia que ele estava certo. O que eram seu orgulho, sua independência, comparados à vida de Sofia? O carro está esperando. Denis suavizou o tom. Podemos passar em seu apartamento para pegar o essencial. Júlia assentiu mecanicamente, seguindo-o para fora da sala. Os fotógrafos enlouqueceram quando eles surgiram na entrada do prédio. Flashes explodiam de todos os lados. Vozes gritavam perguntas. Senhor Bragança, é verdade sobre sua filha? Senhora, você é a mãe biológica? Quando será o casamento? Denise a puxou para mais perto, protegendo-a com seu corpo enquanto abria caminho até a limusine. Seu toque era surpreendentemente gentil, apesar da expressão tempestuosa. Dentro do carro, o silêncio pesava. Júlia observava a cidade passar pela janela, sentindo-se como Alice caindo na toca do coelho. Em questão de horas, sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Sinto muito, Denis falou finalmente. Pela forma como as coisas aconteceram, eu deveria ter... Não, Júlia o interrompeu. Não precisa fingir que se importa. Somos apenas um contrato, lembra? Ele a encarou longamente, algo indefinível, em seu olhar. É o que você pensa? Que não me importo? Penso que você é um homem acostumado a conseguir o que quer. Ela devolveu.
E agora você tem sua filha, sua família perfeita para as câmeras. Não sabe nada sobre mim, Denis cortou, sua voz perigosamente baixa. Não sabe o que é passar 3 anos procurando por um pedaço de você que nem sabia que existia. Não sabe o que é descobrir que sua filha estava sofrendo em um hospital público enquanto você... Sua voz falhou, e pela primeira vez, Júlia viu a máscara de poder cair. Por um momento, ele era apenas um pai desesperado, carregando o peso de anos de ausência involuntária. O carro parou em frente ao prédio simples onde Júlia morava. 15 minutos, o motorista anunciou. Vou com você, Denis declarou saindo do carro antes que ela pudesse protestar. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Desenhos de Sofia cobriam as paredes. Brinquedos espalhados contavam a história de visitas aprovadas pelo serviço social. Denis parou diante de um mural de fotos, seus olhos fixos nas imagens da filha sorrindo, brincando, vivendo momentos que ele nunca teve. Ela é especial, Júlia comentou suavemente, enfiando algumas roupas numa mala. Não apenas pela doença, ela tem esse jeito de fazer você se apaixonar. Como você conseguiu? Denis perguntou abruptamente. Fazer ela confiar assim? No orfanato dizem que ela não falava com ninguém, não deixava ninguém chegar perto. Júlia parou de dobrar as roupas, pensativa. Não fiz nada demais, só amei, incondicionalmente. Mesmo quando os médicos diziam que ela não ia melhorar, mesmo quando... Sua voz embargou, e Denis deu um passo em sua direção, hesitante. Por um momento, pareceu que ia tocá-la, confortá-la talvez. Mas o momento passou, e ele voltou a ser o empresário frio de sempre. Precisamos ir, anunciou, consultando o relógio. O jato não pode esperar muito. Júlia assentiu, fechando a mala. Lançou um último olhar ao apartamento. Seu primeiro, lar próprio, comprado com tanto sacrifício. As paredes que testemunharam suas noites de estudo, seus plantões duplos, seus sonhos de ser mãe. Vai dar tudo certo, Denis falou suavemente, surpreendendo-a. Prometo que vai valer a pena. Ela o encarou, tentando decifrar o homem por trás da fortuna. O que ele realmente queria? Por que escolher esse caminho complicado quando poderia simplesmente ter tomado Sofia à força? Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente. Por que se casar comigo quando poderia? Porque você é a única pessoa que ela ama, ele respondeu simplesmente. E porque talvez você possa me ensinar a ser o pai que ela merece. As palavras pairaram no ar, carregadas de vulnerabilidade, que nenhum dos dois esperava. Júlia sentiu algo mudar no ambiente, como se uma porta tivesse se aberto, revelando possibilidades que não ousava considerar. O celular de Denis tocou, quebrando o momento. O hospital está pronto, anunciou após uma breve conversa. Sofia está estável para a transferência. Júlia respirou fundo, pegando sua mala. Era a hora, não havia mais volta. Vamos buscar nossa filha, Denis falou, e algo na forma como disse nossa fez o coração de Júlia falhar uma batida. Enquanto deixavam o apartamento, ela não pôde evitar pensar que talvez, apenas talvez, havia mais nessa história do que um simples contrato. Porque às vezes os maiores amores começam das formas mais inesperadas, e às vezes é preciso perder tudo para encontrar algo muito maior. O jato particular cortava o céu noturno enquanto Júlia segurava Sofia em seus braços, a pequena finalmente dormindo após a agitação da transferência hospitalar. O interior luxuoso da aeronave contrastava brutalmente com a simplicidade de sua vida anterior. Apenas 24 horas atrás, ela era uma simples enfermeira. Agora era a senhora Bragança. Ela está estável. A médica particular contratada por Denis informou, verificando os monitores portáteis. A pressão normalizou depois que decolamos.
Denis observava a cena da poltrona oposta, seu rosto uma máscara de preocupação mal disfarçada. Não tirara os olhos da filha desde que embarcaram, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Quanto tempo até Zurique? Júlia perguntou, ajustando o cobertor sobre Sofia. 8 horas. Denis respondeu, consultando seu relógio pela 10ª vez. A equipe médica já está nos aguardando na clínica. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo suave ronronar dos motores e o bip constante do monitor cardíaco. Júlia sentia o peso dos últimos dias em cada músculo de seu corpo, mas não ousava dormir, não quando cada momento com Sofia parecia tão precioso. Você precisa descansar, Denis falou suavemente, surpreendendo-a. Há um quarto na parte traseira do avião. Posso? Não, Júlia cortou talvez mais bruscamente do que pretendia. Não vou deixá-la. Não era isso que eu ia sugerir. Ele respondeu, um toque de irritação em sua voz. Ia oferecer para trazer a cama portátil. Aqui, ela pode dormir ao seu lado. O gesto inesperado a pegou desprevenida. Era a primeira vez que Denis demonstrava alguma consideração por seus sentimentos desde que toda aquela loucura começara. A médica trouxe a cama e, com cuidado infinito, transferiram Sofia para ela. A menina nem se mexeu, exausta após o dia tumultuado. Júlia se acomodou na poltrona reclinável ao lado, suas mãos nunca deixando as da pequena. Por que nunca procurou por ela? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. 3 anos é muito tempo. Denis enrijeceu visivelmente. Por um momento, Júlia achou que ele não responderia. Mas então, sua voz veio baixa, carregada de uma dor antiga. Helena era complicada. Nosso relacionamento foi intenso, mas breve. Quando terminou, ela simplesmente desapareceu. Mudou de cidade, de telefone, de vida. Ele se levantou, servindo-se de uma dose de uísque do bar particular. Suas mãos tremiam levemente. Só descobri sobre a gravidez quando encontrei um antigo diário dela, após o acidente. Foi como levar um soco no estômago. Eu tinha uma filha. Em algum lugar do mundo havia uma parte de mim. E demorou 3 anos para encontrá-la. Júlia não conseguiu esconder o julgamento em sua voz. Você não faz ideia do que é procurar um fantasma. Denis explodiu, embora mantendo a voz baixa para não acordar Sofia. Helena usou nome falso. No hospital. A criança foi registrada apenas com o nome dela, e depois do acidente, o sistema de adoção é um labirinto proposital. Júlia observou enquanto ele passava as mãos pelo rosto, parecendo subitamente mais velho e cansado. Gastei milhões em investigadores particulares. Subornei funcionários de cada orfanato do país. Vasculhei cada registro de hospital, até que alguém mencionou uma criança com as mesmas características no São Lucas. E agora, Júlia? Perguntou suavemente. O que acontece quando chegarmos à Suíça? Denis se voltou para ela, seus olhos verdes intensos na luz baixa da cabine. Agora começamos de novo, como uma família. Não somos uma família, ela lembrou amargamente. Somos um contrato. Então por que aceitou? Ele desafiou, aproximando-se. Por que não lutou na justiça se é só um contrato para você? Porque ela precisa viver. Júlia sussurrou furiosamente, lágrimas escapando de seus olhos. Porque cada dia naquele hospital era uma tortura, vendo ela definhar sem poder fazer nada. Denis se ajoelhou ao lado dela, seu rosto a centímetros do seu. Então não somos tão diferentes assim, murmurou. Ambos faríamos qualquer coisa. Por ela. O momento foi interrompido por um gemido suave de Sofia. Em segundos, ambos estavam ao lado dela, suas mãos se tocando acidentalmente sobre o cobertor. Mamãe? A pequena chamou sonolenta, seus olhos procurando por Júlia. Estou aqui, meu amor.
Ela respondeu automaticamente, afagando os cabelos da menina. Dennis observava a cena com uma expressão indescritível. Dor, inveja, admiração, era impossível dizer. Ela sabe quem eu sou? Perguntou hesitante. Contei a ela no hospital, Júlia respondeu. Que você é o pai dela, que vamos viajar para um lugar onde ela vai ficar boa. Sofia abriu os olhos nesse momento, focando em Dennis pela primeira vez. Papai! Sua voz era apenas um sussurro. O homem mais poderoso da cidade congelou. Lágrimas, não derramadas, brilhando em seus olhos. Oi, princesa, conseguiu dizer. Para a surpresa de ambos, Sofia estendeu sua mãozinha para ele. Denise a pegou como se fosse feita de cristal, seus dedos grandes envolvendo os pequeninos dela. Você vai ficar? Ela perguntou, a inocência da questão atingindo-o como uma flecha. Para sempre, ele prometeu, sua voz rouca. Papai, nunca mais. Vai embora. Júlia sentiu seu coração apertar com a cena. Por um momento, podia ver além do empresário frio, além do homem que comprara seu prédio inteiro numa noite. Ali estava apenas um pai, descobrindo o amor mais puro que existe. Sofia sorriu, seus olhinhos já pesados de sono novamente. Mamãe também? Sim, meu amor. Dennis respondeu antes que Júlia pudesse, seus olhos encontrando os dela por cima da cama. Mamãe também vai. Ficar, sempre. A promessa pairou no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo no modo como ele a olhava. Durma agora, princesa. Dennis sussurrou, ajeitando o cobertor. Amanhã começamos nossa nova vida. Sofia adormeceu ainda segurando a mão do pai, enquanto a outra permanecia entrelaçada com a de Júlia. Uma família improvisada, unida por amor e desespero em partes iguais. O resto do voo transcorreu em silêncio contemplativo. Dennis não voltou para sua poltrona, preferindo permanecer ao lado da filha. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam sobre a forma adormecida de Sofia e algo indefinível passava entre eles. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de rosa através das janelas do jato, Júlia percebeu que sua vida havia mudado, irreversivelmente. Não era apenas o casamento de conveniência ou a mudança para outro país. Era a forma como seu coração batia descompassado cada vez que Dennis a olhava daquele jeito. Estamos começando nossa descida, a voz do piloto anunciou pelo intercomunicador. Dennis se levantou, ajeitando o terno amassado. A partir de agora seremos observados, advertiu. A imprensa já deve estar esperando no aeroporto. Precisamos parecer um casal. Júlia completou suspirando. Eu sei. Ele hesitou, então estendeu a mão para ela. Não, corrigiu suavemente. Uma família. Júlia olhou para a mão estendida, para Sofia dormindo pacificamente, para o nascer do sol através da janela. Às vezes, os maiores riscos trazem as maiores recompensas. Às vezes, é preciso dar um salto de fé. Ela pegou sua mão. Os dedos de Denise se entrelaçaram aos seus, quentes e surpreendentemente gentis. E naquele momento, enquanto o avião descia sobre Zurique, Júlia percebeu que talvez, apenas talvez, havia mais naquele arranjo do que um simples contrato, porque, às vezes, o amor nasce nos lugares mais improváveis. E, às vezes, um casamento de mentira pode se transformar na maior verdade de todas. O Hotel Palace, em Zurique, era a personificação do luxo europeu. Júlia observava pela janela panorâmica do quarto presidencial enquanto a neve caía suavemente lá fora, cobrindo a cidade com um manto branco. Sofia dormia no quarto ao lado, monitorada pela equipe médica que não desgrudava dela desde que chegaram. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a xícara de chá.
O dia havia sido exaustivo. Exames preliminares na clínica, reuniões com especialistas, uma torrente interminável de informações médicas. E agora, pela primeira vez desde que deixaram o Brasil, estava sozinha com seus pensamentos. O clique suave da porta a sobressaltou. Denis entrou, afrouxando a gravata cara com um suspiro cansado. Seus olhos encontraram os dela por um momento intenso, antes de desviar. "Como ela está?" perguntou, servindo-se de uma dose de uísque. "Estável. A febre baixou depois da última medicação", Júlia respondeu, tentando manter a voz profissional. Era mais fácil assim, fingir que eram apenas dois adultos discutindo. Um caso médico. Denis se aproximou da janela, parando a poucos passos dela. O perfume dele invadiu seus sentidos. Uma mistura sofisticada de sândalo e algo mais primitivo, mais masculino. Júlia sentiu seu coração acelerar involuntariamente. "Os médicos querem começar o tratamento amanhã", ele informou, sua voz rouca de cansaço. "Será intenso." "Eu sei", ela sussurrou. Li os relatórios. O silêncio que seguiu era denso, carregado de palavras não ditas. Lá fora, a neve continuava caindo, indiferente ao drama que se desenrolava dentro daquele quarto. "Você deveria descansar", Denis falou finalmente, virando-se para encará-la. "Há um quarto preparado no andar de baixo e... não vou deixá-la." Júlia cortou, já familiar com essa discussão. "Júlia", ele suspirou, passando a mão pelos cabelos, num gesto de frustração. "Você não dormiu direito há dias. Preciso estar com ela." Sua voz falhou, traindo a exaustão que tentava esconder. "Preciso estar lá quando ela acordar, quando chorar, quando..." As lágrimas que havia contido o dia todo finalmente transbordaram. Denis deu um passo em sua direção, hesitante. "Ei", ele murmurou, sua voz surpreendentemente suave. "Venha cá." Antes que Júlia pudesse reagir, ele a puxou para seus braços. O calor do corpo dele a envolveu, e pela primeira vez em dias, ela se permitiu quebrar. "Estou com tanto medo", confessou, entre soluços. "E se o tratamento não funcionar? E se..." "Shh." Denise a apertou mais forte, seus lábios roçando seus cabelos. "Vai dar certo. Tem que dar." Júlia se agarrou a ele como se fosse sua única âncora num mar tempestuoso. Podia sentir o coração dele batendo forte contra seu rosto, o ritmo estranhamente reconfortante. "Por que está fazendo isso?" perguntou baixinho sem se afastar. "Por que está sendo tão gentil?" Ele completou com um toque de amargura. "Surpreendente como o homem que comprou seu prédio inteiro pode ter sentimentos." Júlia se afastou, o suficiente para olhar em seus olhos. No crepúsculo do quarto, o verde deles parecia mais intenso, mais vulnerável. "Não é isso", ela protestou suavemente. "É que às vezes você parece tão distante, como se houvesse dois Denis diferentes." Ele sorriu. Um sorriso triste que não alcançou seus olhos. "Talvez haja mesmo. O homem de negócios que todos conhecem e... E?" Ela incentivou quando ele hesitou. "E o homem que você faz eu querer ser." Ele completou, sua voz apenas um sussurro. O ar entre eles ficou eletrizado. Júlia sentiu seu coração falhar uma batida quando a mão dele subiu para seu rosto, seus dedos traçando suavemente sua bochecha. "Denis", ela murmurou, sem saber se era um protesto ou um pedido. "Diga que isso é só um contrato", ele desafiou, seus olhos fixos nos dela. "Diga que não sente nada quando estou perto." "Eu..." Júlia começou, mas as palavras morreram em sua garganta quando ele se inclinou, seus lábios a centímetros dos dela. "Mamãe!" A voz sonolenta de Sofia quebrou o momento como vidro estilhaçado. Júlia se afastou rapidamente, seu coração trovejando no peito. "Aqui, meu amor", respondeu, sua voz tremendo levemente enquanto corria para o quarto ao lado. Sofia estava sentada na cama, seus olhinhos sonolentos, procurando por ela.
Tive um pesadelo, murmurou. Mamãe está aqui. Júlia a abraçou, sentindo o pequeno corpo quente contra o seu. Dennis apareceu na porta. Sua expressão uma máscara de preocupação. Papai também está. Ele falou suavemente, aproximando-se. Da cama. Sofia estendeu a mão para ele e, como sempre acontecia, o poderoso empresário derreteu completamente. Sentou-se na beira da cama, envolvendo as duas em seus braços. Por um momento, eram apenas uma família. Não havia contratos, não havia doenças, não havia complicações, apenas amor, em suas formas mais puras. Conta uma história. Sofia pediu, seus olhos já pesados de sono novamente. Dennis olhou para Júlia perdido. Ela sorriu, lembrando que ele ainda estava aprendendo a ser pai. Era uma vez, começou suavemente, uma princesa muito especial. Sofia adormeceu antes do final da história, mas Dennis e Júlia permaneceram ali, seus corpos ainda conectados no abraço familiar. O silêncio entre eles era diferente agora, carregado de possibilidades não exploradas. Precisamos conversar, ele murmurou finalmente, sua voz rouca. Não hoje, Júlia respondeu, embora seu coração implorasse o contrário. Amanhã é um dia importante. Dennis assentiu, mas não fez menção de se mover. Em vez disso, puxou um cobertor e o estendeu sobre eles. Então vamos apenas ficar assim, sugeriu. Como uma família. Júlia deveria protestar. Deveria lembrar a ele que era tudo uma farsa, um acordo comercial. Mas quando ele a puxou mais para perto, seu corpo sólido e quente contra o dela, todas as objeções derreteram, como neve ao sol. O quarto mergulhou na penumbra enquanto a noite avançava. Lá fora, Zurique continuava sua dança de neve e luzes. E naquele quarto de hotel, 3 corações batiam em sintonia. 2 deles começando a perceber que às vezes o amor nasce nas circunstâncias mais improváveis. A última coisa que Júlia registrou antes de adormecer foi o toque suave dos lábios de Dennis em sua testa e suas palavras sussurradas. Talvez alguns contratos sejam destinados a serem quebrados. E pela primeira vez, desde que toda aquela loucura começara, ela permitiu-se sonhar com um final diferente. Onde, para sempre, não era apenas uma cláusula num papel, mas uma promessa selada com amor. Porque às vezes, as maiores histórias de amor começam com uma mentira. E às vezes, é precisamente essa mentira que nos leva à nossa maior verdade. A noite os envolveu em seu manto escuro, 3 corpos entrelaçados numa cama de hospital transformada em ninho de amor familiar. E enquanto o sono os levava, algo mudava imperceptivelmente no ar, como se o próprio destino sorrisse, satisfeito com sua obra. Porque às vezes é preciso perder tudo para encontrar exatamente o que não sabíamos que procurávamos. E às vezes o amor mais verdadeiro nasce justamente quando tentamos fingir que ele não existe. O amanhã traria seus próprios desafios. Mas naquela noite, naquele momento, eram apenas 3 corações batendo como um só. E talvez, apenas talvez, isso fosse o suficiente. Por enquanto. A clínica privada reluzia sob o sol da manhã, suas paredes brancas contrastando com o céu azul de Zurique. Júlia segurava a mão de Sofia enquanto a equipe médica preparava a primeira sessão do tratamento experimental. 1 semana havia se passado desde aquela noite no hotel e ela e Dennis dançavam numa valsa silenciosa, de olhares não correspondidos e toques acidentais que pareciam queimar. Está tudo pronto, anunciou o Dr. Klaus, o especialista responsável pelo caso. Podemos começar quando o som de saltos altos no corredor interrompeu sua fala. A porta se abriu violentamente, revelando uma mulher deslumbrante em um conjunto Chanel impecável. Onde está minha filha? A voz cortante de Melissa Rothschild ecoou pela sala de tratamento.
Denis, seu bastardo, como ousa esconder minha menina? O caos se instalou em segundos. Sofia se agarrou a Júlia tremendo. Denis se colocou instintivamente na frente das duas, seu rosto uma máscara de fúria contida. Melissa, sua voz era gelo puro. Como descobriu? Oh, querido, ela riu, um som sem humor. Você realmente achou que poderia esconder isso de mim, sua ex-noiva, a mulher que você abandonou no altar? Júlia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ex-noiva? Denise nunca mencionara... Saiam, Denis ordenou à equipe médica, que prontamente se retirou, deixando apenas os quatro no ambiente tenso. Mamãe, Sofia choramingou, escondendo o rosto no pescoço de Júlia. Sim, querida, mamãe está aqui. Melissa avançou, mas Denis bloqueou seu caminho. Você não é mãe dela, rosnou. Helena era a mãe e você está perturbando o tratamento. Helena? Melissa riu novamente, tirando um envelope da bolsa de grife. Aquela vagabunda que você engravidou enquanto estava noivo de mim? Bem, tenho novidades, querido. Ela mentiu. O envelope voou na direção de Denis. Fotos e documentos se espalharam pelo chão imaculado da clínica. O que é isso? Ele exigiu, pegando um dos papéis. DNA. Melissa sorriu triunfante. Sofia é minha filha. Aquela noite, lembra? Quando terminamos o noivado? Bem, parece que deixamos uma lembrancinha. Júlia sentiu o mundo girar. Não podia ser verdade. Não agora. Impossível. Denis tremia. Os testes que fizemos foram manipulados. Melissa cortou. Você realmente acha que é o único que pode comprar pessoas, Denis? E agora? Ela se voltou para Júlia com um sorriso cruel. Pode dispensar a enfermeirinha. A verdadeira mãe está aqui. Sofia começou a chorar. Um som partido que despedaçou o coração. De Júlia. Não quero, soluçou a pequena. Quero minha mamãe Júlia. Shh, meu amor. Júlia a abraçou mais forte, embora seu próprio mundo estivesse desmoronando. Estou aqui. Por enquanto, Melissa comentou acidamente. Meus advogados já estão providenciando... Chega! A voz de Denise trovejou pela sala. Sofia está no meio de um tratamento delicado. Você está perturbando... Minha filha, Melissa completou. E vou levá-la agora mesmo. Ela avançou novamente, mas desta vez foi Júlia quem se moveu. Com uma força que não sabia possuir, enfrentou o olhar gelado da outra mulher. Toque nela, sussurrou perigosamente, e você vai descobrir que nem... Todo amor é comprado, senhora Rothschild. Algo em sua voz fez Melissa recuar um passo. Por um momento a máscara de sofisticação caiu, revelando algo próximo ao medo. Isso não acabou, ameaçou, recompondo-se. Tenho provas, tenho direitos, tem nada. Uma nova voz interrompeu. Dr. Klaus havia retornado, segurando um tablet. Exceto, talvez, uma acusação por falsificação de documentos médicos. Todos se voltaram para ele. O médico avançou, mostrando a tela do tablet. Acabei de receber os resultados do novo teste de DNA que fizemos na admissão. Explicou calmamente. Sofia é, sem dúvida, filha de Helena Martinez. E do Sr. Bragança é, claro. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Melissa empalideceu visivelmente. Impossível, balbuciou. Eu paguei, quero dizer, os testes anteriores, confessou a falsificação. Denis sorriu friamente. Klaus, chame a polícia, por favor. Você não ousaria. Melissa sibilou. Depois de tudo que passamos... Passamos? Denis avançou, sua voz perigosamente baixa. Você acabou de tentar roubar minha filha. Ameaçou a mulher que... Ele parou, lançando um olhar rápido para Júlia. Minha esposa. O coração de Júlia falhou uma batida ao ouvir o tom possessivo em sua voz. Sua esposa? Melissa riu histericamente. Por favor, Denis. Todo mundo sabe que é um acordo.
Uma farsa para conseguir a guarda. Quanto você pagou a ela? Quanto? Mamãe! O grito de Sofia cortou o ar como uma faca. Todos se voltaram para a menina, que tremia nos braços de Júlia. Estou com medo, sussurrou a pequena, e de repente os monitores começaram a apitar freneticamente. O que se seguiu foi um borrão de movimento e pânico. A equipe médica invadiu a sala. Melissa foi escoltada para fora por seguranças e Júlia apenas segurou Sofia, sussurrando palavras de amor e conforto enquanto os médicos trabalhavam. Horas depois, quando a crise finalmente passou, Júlia estava exausta. Sofia dormia, sedada, e o quarto estava silencioso, exceto pelo bip constante. Dos monitores, por que não me contou? Perguntou baixinho, sentindo Dennis se aproximar por trás. Sobre Melissa? Ele suspirou, sentando-se ao lado dela. Não parecia importante, foi há tanto tempo. Importante o suficiente para ela aparecer aqui. Júlia observou amargamente. Importante o suficiente para quase... Sua voz falhou, as lágrimas finalmente escapando. Denise a puxou para seus braços sem hesitação desta vez. Ei, sussurrou contra seus cabelos. Nada vai separar você dela. Nada. Como pode ter certeza? Júlia soluçou. E se aparecer outra pessoa? E se... Denise segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Porque não vou permitir, declarou firmemente. Porque você é a única mãe que ela conhece, a única que ela ama. E porque... Ele hesitou, seus olhos verdes intensos fixos nos dela. Porque... Ela sussurrou, seu coração trovejando no peito. Porque talvez você seja a única que eu também... O som de passos no corredor os interrompeu. Dr. Klaus entrou, carregando mais resultados de exames. O momento quebrou, mas algo havia mudado. No ar entre eles, nas batidas descompassadas de seus corações, na forma como seus corpos ainda ansiavam pelo toque um do outro. Os resultados são promissores. Klaus anunciou. Alheio à tensão no ambiente. Podemos retomar o tratamento amanhã se... Sim. Dennis respondeu automaticamente, embora seus olhos não deixassem o rosto de Júlia. Faremos o que for preciso. Quando o médico saiu, o silêncio voltou, mais diferente agora. Carregado de palavras não ditas, de sentimentos à flor da... pele. Denise, Júlia começou, mas ele a silenciou com um toque suave nos lábios. Não hoje. Murmurou, repetindo as palavras dela daquela noite no hotel. Quando tudo isso passar, quando Sofia estiver bem, então teremos nossa conversa. Ela assentiu, permitindo-se derreter em seus braços novamente, porque às vezes as palavras são desnecessárias. Às vezes, tudo o que precisamos é do calor de outro corpo, da promessa silenciosa de um amanhã melhor. Sofia se mexeu no sono, sua mãozinha procurando instintivamente por Júlia. E enquanto a noite caía sobre Zurique, 3 corações batiam, em sintonia mais uma vez, porque às vezes é preciso enfrentar nossos maiores medos para descobrir nossa maior força. E às vezes é justamente quando alguém tenta nos separar que descobrimos o quanto estamos unidos. O amanhã traria seus próprios desafios. Mas naquela noite, naquele momento, eram apenas uma família. Uma verdadeira família, forjada, não em contratos ou DNA, mas em amor puro e incondicional. E talvez, apenas talvez, esse fosse o maior milagre de todos. O laboratório da clínica estava silencioso naquela manhã, quando o Dr. Klaus entrou carregando os novos resultados. 3 semanas haviam se passado desde o incidente com Melissa, e o tratamento de Sofia progredia lentamente. Júlia observava, através do vidro, enquanto a pequena brincava na sala de recreação, seu rostinho mais corado a cada dia. Os números são surpreendentes, Klaus anunciou, espalhando exames sobre a mesa de reunião.
A resposta ao tratamento está acima das expectativas. Dennis, que estivera em pé junto à janela, aproximou-se rapidamente. Suas olheiras profundas denunciavam noites mal dormidas, divididas entre o trabalho que conduzia à distância e as horas intermináveis na clínica. "Quanto tempo ainda?" perguntou, sua voz rouca de cansaço. 3 meses, talvez 4, Klaus respondeu, ajustando os óculos. "Mas há algo mais que precisamos discutir." O tom hesitante do médico fez Júlia congelar. Conhecia aquele tom. Era o mesmo que usava no São Lucas quando precisava dar notícias difíceis. "O que foi?" exigiu, seu coração acelerando. Klaus pigarreou desconfortável. "Recebemos os resultados completos do DNA, os que fizemos após o incidente." "E?" Dennis pressionou, aproximando-se instintivamente de Júlia. "Bem," o médico hesitou. "Sofia não é filha biológica de nenhum dos dois." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Júlia sentiu o mundo girar, suas pernas fraquejando. Dennis a segurou antes que caísse, seus braços fortes envolvendo-a protetoramente. "Como assim?" Ele sussurrou, sua voz tremendo. "Os testes anteriores foram todos manipulados." Klaus explicou suavemente. "Não apenas os de Melissa, os seus também, Sr. Bragança." "Helena," Dennis murmurou, deixando-se cair numa cadeira. "Ela deve ter." "Suspeitamos que sim," Klaus confirmou. "Os registros mostram que ela trabalhou como enfermeira no hospital onde Sofia nasceu. Provavelmente alterou os documentos na época." Júlia observava Sofia através do vidro, seu coração partido em 1000 pedaços. A menina ria, alheia ao drama que se desenrolava, enquanto montava um quebra-cabeça com a terapeuta. "Isso muda algo?" perguntou finalmente, sua voz mais firme do que esperava. "No tratamento, quero dizer." "Não," Klaus garantiu rapidamente. "O protocolo continua o mesmo, mas legalmente..." "Legalmente nada muda," Dennis cortou, levantando-se abruptamente. "Ela é minha filha, nossa filha," corrigiu olhando para Júlia. "Não importa o que um papel diga." Seu tom não admitia argumentos, mas Júlia podia ver a tempestade em seus olhos verdes. 3 anos procurando uma filha que não era sua. "Preciso de ar," ele murmurou, dirigindo-se à porta. "Dennis," Júlia chamou, seu coração apertado ao vê-lo assim. "Fique com ela," ele pediu sem se virar. "Eu só preciso pensar." A porta se fechou suavemente atrás dele, deixando um silêncio pesado na sala. Klaus se retirou discretamente, murmurando algo sobre outros pacientes. Júlia permaneceu ali, observando Sofia brincar. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto, enquanto memories dos últimos meses inundavam sua mente. O primeiro mamãe, os sorrisos sonolentos, as pequenas mãos procurando as suas durante a noite. "Senhora Bragança!" A voz suave da terapeuta a trouxe de volta ao presente. "Sofia está perguntando por você." Enxugando as lágrimas, Júlia entrou na sala de recreação. Sofia correu para seus braços imediatamente, seu pequeno corpo quente, se aconchegando contra o seu. "Mamãe, olha!" exclamou animada, puxando-a para ver o quebra-cabeça quase completo. "É um castelo." "É lindo, meu amor." Júlia sorriu, afagando seus cabelos. "Igualzinho ao dos contos de fadas." "Onde está o papai?" Sofia perguntou, seus olhinhos percorrendo a sala. "Ele prometeu terminar comigo." O coração de Júlia se apertou ainda mais. "Papai precisou resolver umas coisas," explicou suavemente. "Mas volta logo." "Promete?" "Prometo." Uma voz grave respondeu da porta. Dennis estava de volta, seus olhos vermelhos denunciando lágrimas contidas, mas um sorriso suave nos lábios, enquanto observava suas 2 mulheres. "Papai!" Sofia correu para ele, que a pegou no colo com facilidade. "Vem ver meu castelo. É o castelo mais bonito que já vi." Ele declarou solenemente, sentando-se no tapete colorido.
digno de uma verdadeira princesa. Seus olhos encontraram os de Júlia por cima da cabeça de Sofia, e ela viu ali tudo o que precisava saber. Não importava o sangue, não importava o DNA. O amor verdadeiro transcende qualquer laço biológico. As horas seguintes foram preenchidas com risos e brincadeiras. Denise e Júlia se revezavam, ajudando Sofia com o quebra-cabeça, seus dedos se tocando ocasionalmente, enviando arrepios por suas peles. Quando a noite chegou e Sofia finalmente adormeceu, exausta de tanto brincar, eles se encontraram na varanda do quarto hospitalar. A neve caía suavemente lá fora, cobrindo Zurique com seu manto branco. Sinto muito, Denis falou finalmente, quebrando o silêncio. Por ter saído daquele jeito. Não precisa se desculpar, Júlia murmurou. Foi um choque para todos nós. Não. Ele se voltou para ela, seus olhos intensos na luz suave. Preciso sim. Porque por um momento deixei que um papel estúpido quase destruísse o que realmente importa. E o que realmente importa? Ela sussurrou, seu coração acelerando quando ele se aproximou. Isso, ele respondeu tomando seu rosto entre as mãos. Nós, nossa família, o amor que construímos, não o que herdamos. As lágrimas voltaram aos olhos de Júlia, mas dessa vez eram de alegria. Então você não se importa? Que ela não seja, minha? Denis completou sorrindo. Júlia, ela é mais minha, mais nossa, do que qualquer teste de DNA poderia provar. É nossa por escolha, por amor, por destino. Ele a puxou para mais perto, seus corpos se encaixando perfeitamente. Além disso, continuou, sua voz rouca de emoção. Isso só prova o que venho percebendo há semanas. O quê? Ela perguntou, perdida no verde de seus olhos. Que às vezes as melhores famílias são aquelas que escolhemos. Que às vezes um contrato de casamento pode se transformar no amor mais verdadeiro que existe. O coração de Júlia parou por um momento, para depois disparar loucamente. Denis, não. Ele a silenciou suavemente. Deixa eu terminar, porque não é mais sobre contratos ou acordos. É sobre como meu coração dispara toda vez que você sorri. Sobre como Sofia nos uniu de uma forma que nenhum papel poderia prever. Sobre como você... Ela incentivou mal respirando. Como eu me apaixonei perdidamente pela mulher, mais incrível que já conheci, ele completou. E finalmente, seus lábios encontraram os dela. O beijo foi suave a princípio, quase hesitante, mas logo se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Anos de solidão, meses de tensão contida, semanas de desejos reprimidos, tudo explodiu naquele momento. Quando se separaram, ofegantes, a neve continuava caindo lá fora. Mas dentro daquele quarto de hospital, um calor diferente os envolvia. Eu também te amo, Júlia sussurrou contra seus lábios. Deus, como eu te amo. Um som suave os interrompeu. Sofia se mexendo no sono. Como um só, moveram-se para checar a pequena. Ela dormia tranquilamente, um sorriso suave em seus lábios. Nossa filha, Denis murmurou, abraçando Júlia por trás enquanto observavam a menina. Não importa o que digam, não importa o que provem. Ela é nossa. Para sempre, Júlia completou, entrelaçando seus dedos aos dele. Porque às vezes as maiores verdades não estão escritas em exames ou documentos. Às vezes estão gravadas nos sorrisos de uma criança, nas batidas sincronizadas de 3 corações, no amor que transcende qualquer laço de sangue. E enquanto a noite avançava sobre Zurique, 3 almas conectadas pelo destino descansavam, em paz, porque agora sabiam com certeza absoluta que família não é questão de DNA, é questão de amor. A primavera chegara a Zurique, trazendo consigo não apenas flores, mas também esperança. Após 4 meses de tratamento intensivo, Sofia estava praticamente curada.
O milagre que tanto esperavam finalmente acontecera, e com ele veio a hora de voltar para casa. Júlia arrumava as malas no quarto do hotel, dobrando cuidadosamente as roupas que comprara durante sua estadia. Suas mãos pararam sobre um vestido em particular, o mesmo que usara na noite anterior, quando Denis a levara para jantar para comemorar, como ele dissera. O restaurante no topo da cidade, as velas, o anel de diamante escondido na taça de champanhe. Seu coração acelerou só de lembrar. Não era mais um contrato agora, era um pedido real, nascido do amor mais puro que já conhecera. Senhora Bragança, a voz da governanta, a trouxe de volta ao presente. O senhor Bragança pediu para informar que os papéis do divórcio chegaram do Brasil. O sorriso de Júlia congelou. Divórcio, claro. O contrato original ainda existia, precisava ser desfeito antes que... Mamãe... Sofia entrou correndo no quarto, seus cabelos agora longos e brilhantes balançando com o movimento. Olha o que o papai me deu. Em suas mãozinhas, um colar delicado reluzia, uma corrente de ouro com 3 corações entrelaçados. É lindo, meu amor. Júlia sorriu, embora seu próprio coração estivesse apertado. Papai disse que é porque somos uma família de verdade agora. Sofia continuou animada. E que vamos morar todos juntos na Casa Grande. A Casa Grande. A mansão dos Bragança, onde Denis planejava que morassem após o casamento. O real desta vez, mas primeiro, Sofia, querida, a governanta chamou, hora do seu remédio. Quando ficou sozinha novamente, Júlia se permitiu sentar na beira da cama, suas pernas tremendo. Por que a menção ao divórcio a abalara tanto? Era necessário, era parte do processo, era... Seu celular vibrou com uma mensagem de Denis. Reunião, de emergência na empresa. Volto à noite, te amo, te amo. As palavras que agora trocavam livremente, sem medo, sem reservas. Mas então por que seu coração estava tão inquieto? A resposta veio como um sussurro de sua consciência. Porque era bom demais para ser verdade. Levantou-se abruptamente, atravessando o quarto até a janela. Lá embaixo, Zurique pulsava com vida, alheia ao seu drama interior. Quanto tempo até Denis perceber que ela não pertencia ao seu mundo? Quanto tempo até a sociedade, os amigos, a família dele começarem a murmurar sobre a enfermeira que ele trouxera para casa? Senhora? A governanta voltou. O motorista está pronto para levá-la ao cartório, para assinar os papéis do divórcio. O cartório. Os papéis. O fim oficial de uma farsa que se transformara no amor mais verdadeiro e que já sentira. Diga a ele que já estou descendo, respondeu automaticamente. Mas quando a porta se fechou, em vez de pegar sua bolsa, Júlia começou a fazer as malas com urgência febril. Roupas, documentos, o essencial, tudo jogado caoticamente em 2 maletas. Sua mente gritava que estava sendo irracional, que Denis a amava, que tinham planos. Mas seu coração, machucado por anos de abandono e decepções, sussurrava outra história. É melhor partir agora, murmurou para si mesma. Lágrimas, escorrendo livremente. Antes que ele perceba que cometi o maior erro da minha vida, me apaixonar por alguém tão acima do meu mundo. Com mãos trêmulas, escreveu um bilhete. Denis, não posso fazer isso. Não posso deixar que Sofia cresça vendo sua família me olhar como a oportunista que todos pensarão que sou. Não posso arriscar seu coração quando a sociedade começar a cobrar que você encontre alguém mais adequada. Cuide dela, ame ela. E, por favor, esqueça que um dia existiu uma enfermeira tola o suficiente para sonhar alto demais. Com amor, Júlia, dobrou o papel cuidadosamente, colocando-o junto com o anel de noivado sobre a cama perfeitamente arrumada. Sofia, chamou sua voz tremendo. Vem cá, meu amor. A menina entrou saltitante, ainda admirando seu novo colar. Mamãe,
Precisa resolver umas coisas, Júlia explicou, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Vai ficar com a Maria um pouquinho, está bem? Mas você volta logo? Sofia perguntou, seus olhinhos brilhando de confiança inocente. O coração de Júlia se partiu em 1000 pedaços. Mamãe te ama muito, sussurrou, abraçando-a forte. Nunca se esqueça disso. Depois que Sofia saiu, Júlia pegou suas malas e saiu rapidamente do hotel, ignorando o motorista que a esperava para levá-la ao cartório. Em vez disso, chamou um táxi para o aeroporto. Instruiu, sua voz embargada. Enquanto o táxi cortava as ruas de Zurique, memórias dos últimos meses inundaram sua mente. O primeiro beijo com Denis na varanda do hospital, as noites em que dormiam, abraçados velando o sono de Sofia, os cafés da manhã em família, os sorrisos, os toques, o amor que crescera tão naturalmente entre eles. Seu celular não parava de vibrar. Mensagens de Denis, provavelmente preocupado com sua ausência. No cartório, desligou o aparelho, sentindo cada quilômetro que a separava dele como uma facada no peito. No aeroporto, comprou uma passagem para o primeiro voo disponível de volta ao Brasil. Suas economias dos últimos meses seriam suficientes para recomeçar em outra cidade, longe das memórias, longe da dor. Última chamada para o voo 247. A voz no alto-falante anunciou. Júlia se levantou mecanicamente, arrastando suas malas em direção ao portão de embarque. Cada passo era uma batalha entre seu coração, que implorava para voltar, e sua mente, que insistia que era o melhor a fazer. Foi quando ouviu: "Mamãe!" O grito de Sofia cortou o ar do aeroporto como uma flecha certeira. Júlia congelou, seu coração parando por um momento. "Não faça isso!" A voz de Denis soou atrás dela, rouca e ofegante, como se tivesse corrido quilômetros. "Por favor." Lentamente, como num sonho, ela se virou. Denis estava ali, seu terno impecável amassado, seus cabelos desalinhados, seus olhos verdes brilhando de lágrimas contidas. Sofia correu para seus braços e instintivamente Júlia a pegou no colo. "Como?" começou a perguntar. "O motorista me ligou quando você não apareceu no cartório", Denis explicou, dando um passo em sua direção. "Li seu bilhete e, pela primeira vez na vida, larguei tudo no meio de uma reunião e corri." "Denis..." Júlia tentou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Não", ele cortou, agora tão perto que ela podia sentir seu perfume familiar. "Não ouse dizer que não é boa o suficiente. Não ouse pensar que ligo para o que a sociedade vai dizer. Porque sabe o que eu vejo quando olho para você?" Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. "Vejo a mulher que amou minha filha quando nem eu sabia que ela existia. Vejo a mulher que largou tudo, sua vida, seu trabalho, seu mundo, para salvar uma criança que não era sua. Vejo a mulher que me ensinou que amor verdadeiro não tem nada a ver com contratos, sociedade ou expectativas." Ele tirou algo do bolso, o anel de noivado que ela deixara sobre a cama. "E se você acha que vou deixar você fugir só porque tem medo do que os outros vão pensar, então você não conhece mesmo o homem por quem se apaixonou." "Fica, mamãe", Sofia pediu baixinho, seus bracinhos apertando o pescoço de Júlia. "Por favor." O aeroporto inteiro parecia ter parado para assistir à cena. Alguns passageiros secavam lágrimas discretas, outros sorriam abertamente. "Eu te amo", Denis declarou, sua voz carregada de emoção. "Te amo não apesar da sua origem, mas por causa de quem você é. E se alguém ousar dizer uma palavra contra você, vai descobrir que o poder dos Bragança serve para proteger o que realmente importa: nossa família." Júlia olhou para Sofia, que a observava com olhos suplicantes. Olhou para Denis, ajoelhado, ali no meio do aeroporto, oferecendo não apenas um anel,
mas seu coração inteiro e finalmente, permitiu-se acreditar que às vezes os contos de fadas acontecem, que às vezes o amor é mais forte que o medo, que às vezes... Sim, sussurrou, estendendo a mão trêmula para que ele colocasse o anel. O sorriso que iluminou o rosto de Dennis foi como o sol nascendo depois da mais longa noite. Ele se levantou, envolvendo ela e Sofia num abraço apertado, e quando seus lábios encontraram os dela, o aeroporto inteiro explodiu em aplausos. Vamos para casa, ele murmurou contra seus lábios. Nossa casa. E pela primeira vez, Júlia não sentiu medo do futuro, porque agora sabia que casa não era um lugar, era onde quer que eles três estivessem juntos. Era amor. A antiga igreja de São Francisco resplandecia sob o sol da manhã, suas vitrais coloridos lançando um caleidoscópio de luzes sobre os bancos de madeira escura. Não era a catedral mais grandiosa da cidade, nem a mais luxuosa, mas era especial. Era onde Júlia havia trabalhado como voluntária nos fins de semana, cuidando de crianças carentes enquanto sonhava em ser mãe. Está linda, sussurrou Maria, sua antiga colega do hospital, ajustando a cauda do vestido de noiva. Não era um modelo ostentoso, como todos esperariam da futura senhora Bragança. Era delicado, elegante em sua simplicidade, exatamente como Júlia. 6 meses haviam se passado desde aquele dia no aeroporto. 6 meses de preparativos, de adaptação à nova vida, de amor crescendo a cada dia. Sofia estava completamente curada, seu rostinho radiante de saúde e felicidade. Mamãe! A pequena entrou correndo no quarto da noiva, seu vestidinho de laminha esvoaçando. Papai está nervoso. Tio Ricardo disse que ele já furou 3 gravatas. Júlia riu, pegando a filha no colo. Ricardo, o melhor amigo de Dennis, havia se tornado um aliado precioso nos últimos meses, ajudando-a a navegar pelo mundo da alta sociedade com seu humor irreverente. Diz pro papai que ainda dá tempo de fugir, brincou, embora seu coração disparasse só de pensar em Dennis esperando no altar. Não dá não, Sofia protestou séria. Vocês prometeram, família para sempre, lembra? Júlia tocou o colar com os 3 corações que agora também usava, igual ao de Sofia. Para sempre, confirmou, beijando a testa da filha. Um burburinho do lado de fora indicava que os convidados começavam a chegar. Pela janela, Júlia podia ver carros luxuosos estacionando, mulheres em vestidos de grife, homens em ternos impecáveis. Não pense nisso, Maria advertiu, conhecendo bem os medos da amiga. Eles não importam, mas são o mundo dele, Júlia murmurou, seu velho medo voltando a rondar. E eu, e você, é o amor da vida dele. Uma voz grave interrompeu da porta. Ricardo. Entrou elegante em seu terno de padrinho, um sorriso maroto nos lábios. Vim buscar essa princesinha, anunciou, estendendo os braços para Sofia. E também dar um recado do noivo desesperado. Que recado? Júlia perguntou, seu coração acelerando. Ricardo tirou um envelope do bolso, entregando com um floreio teatral. Direto das mãos trêmulas do homem mais apaixonado que já conheci. Com dedos hesitantes, Júlia abriu o envelope, reconhecendo imediatamente a caligrafia elegante de Dennis. Meu amor, estou parado diante do altar onde em breve prometeremos nossa vida um ao outro. E só consigo pensar em como sou sortudo. Não pelo império que construí, não pelos milhões na conta, mas porque encontrei você. Você que amou nossa filha antes mesmo de ela ser nossa. Você que me ensinou que poder de verdade não está em contratos ou contas bancárias, mas na força de um coração que ama incondicionalmente. Você, que tentou fugir por medo de não ser suficiente, sem perceber que é mais do que jamais sonhei merecer. Então, antes que você venha pelo corredor desta igreja, quero que saiba. Não me importa o que a sociedade pensa.
Não me importa os cochichos ou olhares, porque quando você entrar por aquela porta, todos verão o que eu vejo todos os dias. A mulher mais extraordinária do mundo que transformou um contrato frio em amor verdadeiro. Te amo hoje e sempre, Denis. As lágrimas embaçaram sua visão, mas Júlia sorria. Maria rapidamente retocou sua maquiagem enquanto Ricardo fingia não estar emocionado. Hora de ir, princesa, ele disse para Sofia, pegando-a pela mão. Lembra como tem que jogar as pétalas? Sofia assentiu solenemente, seu papel de daminha, levado com toda a seriedade de seus 4 anos. Quando ficou sozinha, Júlia se permitiu um último momento de reflexão diante do espelho. Não via mais a enfermeira insegura de meses atrás. Via uma mulher forte, uma mãe dedicada, uma futura esposa amada. A marcha nupcial começou a tocar, e seu pai, que ainda não acreditava que sua pequena havia conquistado o coração do homem mais rico da cidade, veio buscá-la. Pronta? Perguntou, oferecendo o braço. As portas da igreja se abriram, e Júlia sentiu seu coração parar. O corredor estava coberto de pétalas brancas, cortesia de Sofia, que espalhara todas de uma vez só, arrancando sorrisos dos convidados. Mas Júlia só tinha olhos para o homem no altar. Denis estava magnífico em seu terno escuro, mas não era sua aparência que a fez perder o fôlego. Era a forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo, como se todo o universo tivesse conspirado para trazê-los até ali. Cada passo pelo corredor era uma memória. O primeiro encontro no hospital, a proposta inesperada, as noites velando Sofia, o primeiro beijo na varanda em Zurique, o medo, a fuga, o reencontro. Quando finalmente chegou ao altar, Denis pegou sua mão e o mundo inteiro pareceu desaparecer. Você está tremendo, ele sussurrou. Você também. Ela devolveu com um pequeno sorriso. Sofia, não aguentando ficar parada em seu lugar de daminha, correu para abraçar os dois, arrancando risadas emocionadas dos presentes. O padre sorriu, compreensivo. Conhecia bem Júlia de seu trabalho voluntário, e havia sido ele quem sugerira à igreja quando Denis planejava uma cerimônia muito maior. Queridos irmãos, começou, estamos aqui reunidos não apenas para celebrar uma união, mas para testemunhar um milagre, porque às vezes Deus escreve certo por linhas tortas e transforma contratos em amor verdadeiro. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Denis foi o primeiro. Júlia. Sua voz estava rouca de emoção. Prometo te amar não por um contrato, não por conveniência, mas porque meu coração escolheu você. Prometo ser não apenas um marido, mas um companheiro de vida. Prometo que cada dia ao seu lado será uma nova descoberta do que é amor verdadeiro. E prometo, acima de tudo, que nossa família, você, eu e nossa pequena Sofia, será sempre meu maior tesouro. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Júlia quando chegou sua vez. Denis, prometo te amar, não pelo que você tem, mas pelo que você é, pelo pai dedicado que aprendi a admirar, pelo homem que deixou o orgulho de lado para aprender a amar. Prometo ser sua parceira em todos os momentos, sua força quando precisar, seu porto seguro sempre. E prometo que cada dia será uma nova chance de provar que, às vezes, os maiores amores nascem das situações mais inesperadas. Sofia, que observava tudo atentamente, puxou o vestido do padre. Agora eles são família de verdade? Perguntou alto o suficiente para todos ouvirem. Agora, meu amor, Denis respondeu pegando-a no colo. Somos oficialmente o que sempre fomos no coração, uma família. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo foi mais do que uma tradição. Foi a celebração de um amor que superou todas as barreiras, que transformou um acordo comercial na mais bela história de amor. A festa que seguiu foi elegante, mas íntima,
exatamente como Júlia sonhara. Denise surpreendeu a todos dançando, não apenas com a noiva, mas também com Sofia em seus pés. Os três rindo e girando, como se não houvesse mais ninguém no mundo. E quando a noite caía e os convidados começavam a partir, Dennis puxou Júlia para um canto tranquilo do jardim. Feliz? Perguntou, seus olhos verdes brilhando de amor. Mais do que jamais imaginei ser possível. Ela respondeu, aconchegando-se em seus braços. Sofia logo os encontrou, como sempre fazia, e juntos observaram as primeiras estrelas surgirem no céu. Olha, a pequena apontou excitada. Uma estrela cadente. Faz um pedido, mamãe. Júlia olhou para sua família. A filha que o destino lhe dera, o marido que o amor lhe trouxera, e sorriu. Não preciso de pedidos, respondeu suavemente. Já tenho tudo o que sempre sonhei. Porque às vezes os maiores milagres começam com um contrato. Às vezes o destino usa caminhos tortos para nos levar exatamente onde deveríamos estar. E às vezes o amor é simplesmente isso. 3 corações batendo como um só. 3 almas entrelaçadas para sempre. 3 destinos unidos por algo muito maior que qualquer contrato poderia prever. Era amor. Simplesmente amor. E isso era tudo o que importava.